Fala galera, nesse vídeo eu vou apresentar um pouco sobre como encontrar o ponto de equilíbrio de uma loja de produtos naturais. Eu vou compartilhar uma planilha aqui com vocês e vocês vão acompanhando os custos um a um para entender como que funciona, como que é cada custo geralmente numa loja de produtos naturais. É claro que cada realidade é uma, na sua situação aí pode ser diferente. Você pode ter mais custos de um lado ou menos custos de outro, mas no geral isso aqui é uma boa aproximação do que você pode esperar aí no mercado. Então vamos lá. Aqui na minha planilha eu vou somar todos os custos que vão ocorrer, custos e despesas que vão ocorrer numa operação normal de produtos naturais. Se você tiver um aluguel, por exemplo, aí de 5 mil, vou botar aqui 5 mil, R$50 de telefone por mês. Sua conta de luz ficar nessa faixa aqui de 1.200. Se você colocar ar-condicionado no estoque e na área de vendas, esse valor aqui é o que vai ocorrer mais ou menos. Se você coloca ar-condicionado só na área de vendas, pode considerar aí uns 800 de conta de luz, 700 às vezes. Água, se você tiver esse custo, R$100, isso aqui pode variar bem. Condomínio eu coloquei 0, tem muita gente que não paga condomínio. Internet, coloquei 99, que é o preço que eu pago aqui, mais ou menos. Software de gestão 99, que é um preço bem razoável, você encontra software de gestão nesse valor. Folha de pagamento, eu estou considerando aqui 3 funcionários. Se você conseguir ver a fórmula aqui, está multiplicando 1.300 por 3, mais 900 aqui de comissão, que eu assumi. Beleza, então está dando aí 4.800 aí só de folha de pagamento. FGTS, que dá mais ou menos 9% disso. E INSS também dá mais ou menos 9% disso. Isso pode variar, claro. Vai depender da escala a escala do FGTS, do INSS, que sua folha de pagamento vai bater. Mas no geral isso aqui, 9%. O Simples Nacional aqui, eu coloquei 8%. O Simples Nacional é o imposto que você tem que pagar todo mês, não tem como correr dele. E no geral você pode pagar acho que tão pouco quanto 4%, acho que é o mínimo dele, 4%. Até, se eu não me engano, 19%, dependendo do seu faturamento. No geral, você vai ficar, as lojas assim, comércio em geral, eles ficam entre 6 a 10%, mais ou menos, às vezes 11%, dependendo do seu faturamento. Eu considerei aqui 8%, 8% do meu faturamento. Nesse caso aqui está dando 2.400 porque eu estou assumindo um faturamento aqui de 30 mil, mas já já a gente vai ver isso aqui. Simples Nacional, Vale Transporte, isso aqui também vai variar bastante de região para região. Eu considerei 3 funcionários, cada um tendo R$100 de Vale Transporte ao mês. Se você morar em capital, provavelmente você vai gastar muito mais de Vale Transporte. IPTU, o IPTU ele tem que ser reconhecido todo mês, mesmo que você não pague ele todo mês. Vamos botar que sua cota única de IPTU foi R$1.000. Então você pega R$1.000, divide por 12, que é o que eu fiz aqui, e dá 83,33. E eu reconheço o IPTU todo mês, entendeu? Você vai realizando o IPTU mês a mês. Ok. Taxa de máquina, eu considerei aqui uma média de taxa de 1,5% sobre 2/3 do seu faturamento. Isso aqui é porque do seu faturamento integral nem tudo é em cartão, certo? Você tem, por exemplo, 2/3 em cartão, 1/3 em dinheiro. Ou seja, se você fatura 30 mil, você vai ter mais ou menos aí uns 20 mil em cartão, às vezes um pouco mais. Então, eu assumi uma taxa média de 1,5% nas maquininhas. Então, você vai pagar mais ou menos só de taxa de máquina ao mês R$300, assumindo 30 mil de faturamento. Contador, R$500, um valor razoável aí para pagar. Hoje em dia você consegue negociar, tem questão de contabilidade online também, que você pode verificar. Então você consegue pagar esse valor sim. Tem muito contador aí que cobra um salário mínimo. Nada contra a profissão, nem nada disso, mas eu acho que você consegue negociar esse valor mais para baixo, até porque o comércio tem valores muito apertados, você precisa trabalhar com um custo reduzido. Você consegue realmente, com certeza você vai conseguir um contador nesse valor até abaixo. Despesas financeiras, estou botando aqui só a taxa da conta bancária, 85 por mês. Sacolas, ou seja, você precisa embalar seus produtos, você precisa daquela sacolinha para cada produto, você também precisa da sacola final para entregar o produto. Botei uma média de R$350. E depreciação,
eu coloquei R$250. Depreciação, para quem não sabe, é conforme como que os seus equipamentos, né? Por exemplo, computador, ar-condicionado, os próprios potes, como é que eles vão depreciando ao longo do tempo, eles vão estragando. E você tem que fazer essa troca de tempos em tempos. Mas como é que você reconhece essa troca? Você reconhece ela por depreciação mês a mês. Não é um valor tão alto, então você não precisa muito se preocupar com isso aqui, se você não tiver entendido depreciação, mas considera aí, tem uma tabela de depreciação que você pode achar na internet, que você sabe quanto que cada produto deprecia ao ano. Beleza, considerei 250 aqui, e nessa minha planilha aqui eu estou com um total de custo tá somando o custo da mercadoria vendida também aqui, de 29.253. Logo eu teria um lucro líquido somente de 476. Ou seja, obviamente faturar 30 mil aqui não é o ideal. Você está muito próximo do ponto de equilíbrio. Vamos ver o ponto de equilíbrio que dá, o ponto de equilíbrio exato, né? Se você quiser calcular, basicamente você vem na aba Dados. O meu Excel está em inglês, mas é só você ir na aba Dados e acho que é Análise de Cenários, se eu não me engano, em português. Aqui em inglês é What If Analysis. Você vai em Atingir Meta, que em inglês é Goal Seek. Aí vai abrir essa caixinha aqui. Aí o que você faz? Eu quero que essa célula aqui, o meu lucro líquido, tá vendo? Ela seja zero. Por que ela seja zero? Porque é o ponto de equilíbrio. Aí aqui, modificando a célula, qual célula o Excel vai modificar para chegar no lucro zero? Ele vai modificar o faturamento, que é onde a gente quer ver quanto que a gente tem que faturar para zerar essa operação aqui, né? Aí eu dou OK, ele modifica os valores ali para mim. Logo ele chegou na seguinte situação, 28.997. Com esses custos aqui, eu chego no lucro zero, certo? Margem líquida zero. Então esse seria o ponto de equilíbrio, 28.997, para essa loja aqui que tem aluguel de 5 mil, que tem 3 funcionários, certo? Para essa loja aqui, conseguir ficar no equilíbrio, ficar na médiazinha ali, ok? Para não tomar prejuízo. E aqui você pode experimentar com os números, vamos ver aqui quanto que daria se eu faturasse 40 nessa operação aqui. Eu ficaria com 5.228 de lucro. Conforme você vai aumentando, o lucro vai aumentando bem mais. Agora já está em 10 mil, praticamente, num faturamento de 50. 60 mil, só para a gente ver. 14 mil já começa a ficar bem interessante. Beleza. Aqui, nesse cenário que eu estou colocando, você pode ver que a margem bruta está dando 57%, que é basicamente uma margem bruta de 57%. É a mesma coisa que falar que você compra um produto por 10 e vende ele por 23. Um markup de 2,3. Se eu comprar alguma coisa por 10 e vender por 23, eu vou estar realizando uma margem bruta de 57%. Ó, deixa eu até verificar isso aqui para ver se eu não estou falando merda. Comprei por 10, multipliquei por 2,3, 23. Logo, o meu lucro foi 13 nessa operação. 13 dividido por 23, 56,5, ou seja, arredondado para 57%. Legal, isso mesmo. Então, se eu vamos botar aqui, essa não é a forma correta de se precificar uma loja, mas se eu pegasse todos os meus produtos da loja de produtos naturais, todos, pegasse o custo, vem lá o custo na nota fiscal, R$10, eu vou multiplicar por 2,3 esse custo, vai dar 23. Qualquer produto, outro produto custou R$30, multiplica por 2,3. Outro custou R$1, multiplica por 2,3. Você vai ter uma margem bruta de 57%, 56,5% mais ou menos. Obviamente essa não é a forma mais correta de você precificar, isso aí você vai fazer muita merda, mas é só para dar uma visão geral que essa seria a margem bruta que você teria no negócio. Ou seja, se você vendesse 60 mil, você ia ter 26 mil de custo de mercadoria, ia sobrar um lucro bruto de 33.913. Esse lucro bruto aqui vai servir para pagar aluguel e todas as outras despesas, né? O imposto e tudo mais. Que aí você teria um custo total aqui de 45 mil, que é o custo mais despesa, ou seja, o custo de mercadoria vendida mais essas despesas aqui, e você chegaria nesse lucro de 14%, que daria 14 mil,
que daria 25% de margem líquida, uma excelente margem líquida. Ok. Agora, brincando com os números aqui, se por exemplo, você tivesse um aluguel de 7 mil e você quer ver qual que é o equilíbrio em 7 mil, vamos voltar e fazer de novo. Ó. Então eu quero um equilíbrio em 7 mil, eu vou na aba dados, eu vou em análise de cenário, eu vou em atingir meta ou goal seek e eu boto aqui. Eu quero que essa célula aqui seja 0 e eu quero que você altere essa célula aqui, a célula receita. Ok? Então a gente estabilizou aqui em 33.206. Então se você tiver um aluguel de 7 mil, com todas as outras condições mantidas, você vai ter que faturar 33.206 só para zerar essa operação. Isso aí já vai te dar uma noção muito boa, porque às vezes você está querendo abrir num ponto, às vezes você está pagando 7 mil de aluguel porque o ponto é muito grande, mas não tem fluxo de pedestre. Ponto grande sozinho ele não vende. Você precisa de um espaço, mas você também precisa do fluxo de pedestre. Então isso aqui já poderia até te desanimar a abrir a loja nesse ponto que talvez você esteja pensando. Agora, se estão cobrando 7 mil de aluguel, provavelmente tem fluxo de pedestre sim. Você conta quantas pessoas tem, você vê mais ou menos quanto que tá, qual que é o fluxo de pedestre. Aí você descobre, tem, sei lá, 10 mil pessoas na porta passando todo dia. Pô, 10 mil pessoas na porta, é certo que esse ponto aqui vai dar lucro. Praticamente certo. Você vai faturar tranquilamente aí uns 80 mil. Até mais. Mas vamos ser conservador aqui. Eu diria que se você tem de 7 a 10 mil pessoas na tua porta, você fatura muito mais que 80. Mas eu vou botar 80 aqui porque eu não quero também. Então você teria 22 mil de lucro numa situação dessa. O que tá bom pra caramba. Agora, é claro que algumas coisas mudam conforme seu faturamento vai aumentando. Por exemplo, o Simples Nacional, talvez você saia da escala dos 8% e talvez vá para a escala, sei lá, do 9%, mais ou menos. Aí teu Simples Nacional já fica salgado, já vai para 7.200 e teu lucro diminui um pouco. Mas ainda assim você vê que é uma operação completamente viável, desde que você tenha o fluxo de pedestre decente, né? Não adianta abrir num ponto isolado no meio do nada, que você não vai conseguir esse faturamento aqui não. Entendeu? Então você pode ir brincando com os números. Por exemplo, sacola. Sacola dá mais ou menos 0,005 vezes o meu faturamento. Mais ou menos 0,5% do faturamento eu gasto com sacola. Tirar os zeros aqui. Então, eu teria R$400 de gasto com sacola. Se eu faturasse mais, 100 mil, por exemplo, minha sacola ia aumentar para 500, mais ou menos, entendeu? Isso é só uma estimativa, 0,5% do faturamento em sacola. Dependendo das sacolas que você usar, você vai gastar até 1% do seu faturamento em sacola, tranquilamente. Tem alguns custos que variam, né? O Simples Nacional ele vai subir quanto mais você fatura, mais ele sobe. Os seus funcionários também, eles vão ganhando mais porque você vai comissionando. Então esses 4.800 aqui, e também para faturar 100 mil você tem que ter mais funcionários, você vai ter uma folha de pagamento aqui de uns 8 mil tranquilamente. Então as coisas vão mudando, né? Para você faturar 100 mil e ter 26 de lucro, você vai precisar de mais funcionários, você vai gastar mais sacola, você vai gastar mais no Simples Nacional, mas do resto ele vai tender a ficar fixo, né? Luz, água, essas coisas tendem a ficar fixos. Beleza, eu acho que deu para entender um pouquinho, se não deu, vocês comentam aí e falam, mas isso aqui é muito importante fazer antes de abrir a loja para ver se tem alguma chance de viabilidade, né? Porque se você montar e descobrir que teu ponto de equilíbrio está lá em 40 mil e você vê a rua tá deserta, meu irmão, não abre não que vai dar merda, entendeu? Então o ponto de equilíbrio, ele serve para te ajudar a ter uma noção se aquela operação tem uma mínima chance, 1% de chance de ser viável pelo menos. Se você vê ali que meu ponto de equilíbrio deu 20 mil, aí você fala, um ponto de equilíbrio razoável. Tem 3, 4 mil pessoas fluindo, seu aluguel é 2 mil, aí você já vê, não, provavelmente dá, o ponto de equilíbrio está baixo, você está montando uma operação enxuta, você tem um certo fluxo de pedestre, provavelmente vai dar certo, entendeu? Então ele serve para você conseguir analisar
se você realmente vai dar para frente com essa operação ou não. Então beleza, mas é isso aí mesmo que eu queria passar.